Antes de entrarmos no esboço, eu vou usar uns 20 minutos para dar uma palavra de abertura que tratará de 8 aspectos que abrem o caminho para a guerra espiritual. E no final, muitos de nós estaremos pensando, por que estamos aqui, qual é a natureza dessa palavra? Eu creio que esses 8 itens, esses 8 pontos, vão esclarecer muito e abrir o caminho para entrarmos nesta mensagem específica. Cada um desses pontos haverá versículos e eu vou dar para vocês. Deus nos criou para encher a terra e subjugá-la e ter domínio. Leiam Gênesis 1, 26 e 28. Por que existimos? Por que fomos criados? Um anjo poderoso, milhares de anos, ou até mesmo milhões de anos, e ele era uma pessoa poderosa, mas então ele se rebelou e o próprio Deus não vai lutar pessoalmente com o ser criado. É necessário que haja outro ser criado para que lute na guerra espiritual. E fomos criados para expressar Deus e fomos criados para entrar nessa batalha. O ponto 2 é que o ponto inicial da nossa guerra espiritual é nos posicionar sobre a vitória de Cristo. A vitória já foi alcançada quando Deus tornou-se um homem, quando começou o seu ministério na terra, aos 30 anos de idade, depois de ter sido batizado, ele foi para o deserto, esteve ali durante 40 dias. E Satanás então veio e ali estava ocorrendo uma batalha. E ele deixou bem claro que eu não farei nenhuma das coisas que você quer. Então Satanás disse: eu posso te dar poder para governar todas as nações, todos os povos na terra, se você prostrado me adorar. Isso foi um tipo de uma batalha verbal. E nos próximos 3 anos e meio essa batalha continuou. E veremos algo muito profundo. Cristo estava na cruz, esteve na cruz por 6 horas. Nas primeiras 3 horas, as pessoas estavam zombando dele, fazendo sugestões terríveis. Se você realmente é o Filho de Deus, desça da cruz, desce da cruz. E então, no começo das últimas 3 horas na cruz, veio trevas sobre a terra. E foi aí que aconteceu a guerra espiritual enquanto Cristo estava na cruz. Veremos, enquanto ele estava morrendo para a nossa redenção, veremos isso. Quando chegarmos a esse ponto, então o inimigo, ele percebeu ele estava tão feliz por ter colocado Jesus na cruz,
Mas então ele percebeu que na cruz, Cristo estava derrotando-o. E isso é algo que nós precisamos conhecer e entender. Os versículos aqui são Apocalipse 3, 21 e 5, versículos 5 e 6. A guerra espiritual está baseada na vitória de Cristo. Através da morte, o Senhor Jesus destruiu o diabo, tornando-o nada. Ele o anulou. E há vários versículos a respeito disso. Mateus 27, 51 a 54. Efésios 6, versículos 10 e 11. Hebreus 2, 14. Apocalipse 12, 1, 17 e capítulo 19, de 11 a 21. Ponto 4. A guerra espiritual foi necessária porque a vontade de Satanás é posta contra a vontade de Deus. Nós vamos ver mais adiante uma seção no esboço. Essa é uma batalha de vontades. E eu posso fazer uma pausa agora para mostrar que espero que que muitos de nós tenham tomado uma decisão por toda a vida diante de Deus. Eu estou aqui vivendo na terra e a minha decisão é viver segundo a vontade perfeita de Deus. E eu não aceitarei nada menos do que isso. Agora, chegamos a esse ponto muito incomum. A obra do Senhor na cruz, no versículo Colossenses 2,15. Enquanto Cristo estava na cruz, os poderes espirituais malignos e alguns perceberam que ele não apenas estava morrendo na cruz, mas que ele também estava matando, e alguns anjos malignos poderosos vieram ali em torno da cruz. E então ocorreu uma batalha intensa ali, a tal ponto que o próprio Pai estava presente para participar dessa batalha. E agora, paralelamente, quero ler a vocês 3 pontos referentes ao que estava acontecendo na cruz. E esses estão baseados em um versículo, Mateus 27, 51. Tudo isso trata desse versículo. A terra foi abalada, tremeu. Isso significa que a base da rebelião de Satanás tremeu. Ponto 2. As rochas fenderam-se as rochas. Isso significa que as fortalezas do reino terreno de Satanás romperam-se, fenderam-se. Nós veremos que ainda há uma batalha de reinos, o reino de Satanás e o reino de Deus. E o Senhor não virá para casar-se. A sua noiva
tem de estar totalmente preparada, e um dos aspectos é muita experiência de guerra espiritual. Então, ela é não apenas amável e justa, mas em muitas outras coisas. Eu não conheço nenhum irmão que, quando você estiver tendo comunhão com um sentimento mútuo, mas vocês estão buscando o Senhor juntos, e é isso que o Senhor quer. Talvez o irmão diga: você já entrou numa guerra espiritual? Eu preciso de uma irmã forte. Então, para mostrar que ela é espiritualmente forte, ela diria: talvez eu tenha entrado em mais lutas do que você. Seria muito interessante isso. Então, o último ponto. As tumbas, os túmulos se abriram. Abriram-se os túmulos, isso significa que o poder da morte e do Hades foram vencidos e subjugados. Isso é parte da luta na cruz. Ele não estava ali meramente sofrendo, morrendo pelos nossos pecados, para que fôssemos redimidos. Havia uma batalha na cruz. Sexto ponto, para entrar na guerra espiritual, nós devemos manter a posição de ascensão. Isso foi não apenas desfrutável, mas maravilhoso. E alguém orou: estamos assentados nas regiões celestiais. Por um lado, vocês estão sentados aqui, mas simultaneamente todos estamos sentados nas regiões celestiais. Isso é importante. E a nossa posição, os poderes malignos dos ares estão sobre a terra. Mas estamos sentados com Cristo no trono. Estamos mais acima do que eles. E podemos entender o que eles estão tentando fazer. E então a batalha ocorre dessa maneira. E então, precisamos, na verdade, manter a posição de ascensão. Se estivermos orando realmente na terra, os santos experientes podem perceber que até mesmo numa reunião de oração, quando você está orando, sentado com o Senhor no trono ou na terra, a maioria das orações são da terra. E o inimigo sabe que esses não podem lutar, não conseguem lutar, porque eu estou acima deles, o inimigo diz. E então, eles percebem, sim, eles estão ali sentados humanamente, mas eles estão lutando acima de mim e estão aplicando a vitória de Cristo a mim. Então, toda a atmosfera muda. Há alguns outros pontos sobre esse ponto 6, que é a respeito da ascensão. A guerra espiritual, mencionada em Efésios 6, 10 e 12, está mencionada na posição de ascensão. Nós temos de ter experiência da ascensão ou não conseguimos lutar. Então, temos a sensação, eu sinto que nós precisamos ser levantados positivamente. Mas pare interiormente e diga: Senhor, pelo poder do teu sangue e pela fé que tu me transmitiste, eu declaro a tua vitória. Eu estou sentado contigo nas regiões celestiais.
A posição de ascensão faz com que sejamos vitoriosos na batalha. Portanto, a nossa posição determina a nossa vitória. Ser vitorioso na batalha, porque somente na posição de ascensão podemos ter autoridade celestial e orar com autoridade para lidar com o inimigo de Deus. Outro comentário sobre orar com autoridade. Quantos amados santos entendem isso? Espero que haja tempo, quando haja algum treinamento e aprendizagem sobre a nossa luta na nossa experiência espiritual. Ponto 7. O propósito da guerra espiritual é introduzir o reino de Deus. Então veremos, muito breve, que há uma batalha ocorrendo o dia todo hoje, uma batalha entre dois reinos. Na China, agora mesmo, há uma batalha terrível entre dois reinos. Há o governo dirigido por ateus. Isso é apenas uma ilustração. Então, compreendemos que o propósito, o resultado dessa guerra é o reino de Deus. E espero que muitos de vocês, interiormente, no seu viver diário, humanamente e espiritualmente compreendam: Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra como ela é feita no céu. Quero ser parte disso. Outra era logo estará na terra, a manifestação desse reino. Então, o ponto 8. Enquanto vivemos com Cristo em sua ascensão, como uma nova criação em ressurreição, nós entramos na guerra espiritual para o reino de Deus. E eu acho que eu já dei esses versículos em Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 8. Isso se refere ao ponto 6. E no ponto 7, Apocalipse 11, 15. Eu vou ler novamente o ponto 8 para nos introduzir no esboço. Enquanto vivemos com Cristo em sua ascensão, como uma nova criação em ressurreição, pensem nisso, nós vivemos com Cristo, em sua ascensão. Vivemos com Cristo em sua ascensão como uma nova criação. Como uma nova criação em ressurreição. E nós, então, nos engajamos na guerra espiritual para o reino de Deus. O Senhor precisa dessa coisa da máxima importância, ter irmãos e irmãs por toda a terra que possam participar da guerra espiritual para o reino vindouro de Deus. Ok? Quase todas as afirmações no esboço em que estamos agora são muito importantes. Mas quando estava preparando, eu deixei de lado algumas dessas afirmações que eu vou enfatizar muito
através de todo o esboço e alegremente eu estou aguardando chegar ao final o algarismo romano 4. Não consigo me lembrar de nunca ter dado uma mensagem com esse tipo de final. Tudo bem vocês darem uma olhadela ali. Eu sei que vocês estão interessados, mas se vocês não ficarem distraídos por isso e derem atenção, para mim será algo muito útil. Bom, ponto 1. A nossa luta, eu vou voltar para a palavra, a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sugiro que vocês treinandos leiam e orem esse versículo quando tiverem tempo. A nossa luta. Não sei quantos de vocês, quando eram jovens, talvez no ginásio, a luta corporal é diferente de boxe. No boxe você chega perto e você pode dar soco ou chutar, tem outro tipo de luta. E esse tipo de luta é uma luta física, mas não é comum. Não é. A pessoa que você quer defender não está a 3 metros de distância. Aqui, a luta é uma questão espiritual. Então, quero dar um exemplo para vocês de algo que realmente aconteceu e muitos de nós, em 1997, como vocês ouviram, nos primeiros 6 meses daquele ano, todos paramos de viajar, não vamos para nenhum lugar mais. Nós temos de estar disponíveis para o irmão Lee todos os dias, porque todos sabíamos, ainda não tinha se dado a conhecer, mas nós sabíamos que ele tinha uma doença incurável e que alguns meses depois, em algum tempo, ele iria ter com o Senhor. Então, ele podia nos chamar para sua casa e aí ele tinha diversos assuntos para compartilhar conosco, para nos ensinar. Mas uma noite, numa manhã, ele disse, ele abriu essa ocasião dizendo, eu estive a noite inteira lutando com o inimigo face a face. Então ele disse, vocês precisam ser treinados para fazer isso. Isso não é meramente um assunto de um irmão, alguém do sexo masculino, é uma questão do corpo. Então, talvez 10 ou 11 anos atrás, quando a irmã Lee, também ela teve uma doença incurável, ela tinha 95 anos de idade, e uma irmã, talvez esteja ouvindo pelo Zoom, ela estava ali com a irmã 24 horas por dia e outra irmã ia ali para estar ali com o irmão 7, 8 horas por dia. Então, me enviaram, a irmã me enviou um e-mail dizendo, a irmã Lee está pedindo para que você venha, porque ela quer que você ore com ela. Uma questão da guerra espiritual. Ela tinha 95 anos de idade no final do seu tempo.
Mas uma guerra profunda e significativa estava ocorrendo ali. Então isso não é meramente uma questão. Então eu fui lá, estive ao lado da sua cama, algumas irmãs estavam na porta, tudo bem, elas podiam ouvir e assistir, e juntos nós entramos na guerra espiritual. Jamais posso me esquecer. Eu creio que eu estou falando com precisão diante de Deus, que ela foi a pessoa mais madura, a pessoa espiritualmente mais madura na Terra naquela ocasião. O irmão Watmani e o irmão Witness Lee já haviam falecido e no final ela teve que ser fiel até o final para lidar com o inimigo sobre um determinado assunto. Então tivemos uma oração aplicando a vitória de Cristo, e aquela irmã que esteve com ela ali me disse que durante 2 ou 3 dias ela só comentava sobre isso e estava muito feliz com aquilo. Para mim, foi um aprendizado. Isso não é teoria. E outra coisa que eu estava considerando como ilustração é que 50 anos atrás, quando determinada guerra estava acontecendo, um homem muito experiente, talvez nos seus 50 e poucos anos de idade, era um militar, ele treinava os jovens, 18, 20, 22 anos de idade. Ele falou para eles: eu estou treinando vocês para entrarem na guerra. E o que vamos fazer é o seguinte: quando vocês estiverem treinados, nós vamos juntos. E quando aterrissarmos num helicóptero no meio da batalha, eu serei o primeiro a sair do helicóptero. E serei o último a entrar de volta no helicóptero. Para mim, aquilo foi uma experiência que trouxe muita luz, mostrando que, por toda a restauração do Senhor, há santos maduros com relação à guerra espiritual. No livro que todos conhecemos sobre experiência de vida, há 4 estágios. E o ponto mais elevado, na 4ª sessão, é a guerra espiritual. Mas o Senhor precisa ter aqueles que estiveram nessa esfera por muito tempo. É como num exército onde os soldados são jovens e os santos ali, e na minha idade, não está tarde demais para nós entrarmos na guerra espiritual. Vocês, irmãos e irmãs aqui, não são jovens demais para serem um membro nessa batalha. Isso é parte da sua vida cristã e é parte daquilo que eu mencionei antes, a noiva preparando-se. Agora voltamos à luta, que tem os seus momentos. Letra A. Em Efésios 6, de 10 a 20, vemos que a igreja é um guerreiro. A igreja é um guerreiro para derrotar o inimigo de Deus, o diabo, e suas forças espirituais do mal nas regiões celestiais. No versículo 11, Paulo
refere-se às ciladas do diabo. E depois, no versículo 12, ele explica que a nossa luta é contra as forças malignas de Satanás. Estamos lutando contra forças malignas. Haverá ocasiões, em caráter pessoal e coletivo, em que haverá esse tipo de luta. Letra C. Sangue e carne referem-se a seres humanos e por trás deles estão as forças malignas do diabo, lutando contra o propósito de Deus. O inimigo é contra o propósito de Deus e por isso que lutamos. Ponto D é crucial. Nossa luta, nosso combate, não deve ser contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Na prática, isso é um ponto muito importante. Sim, esse homem em particular, ou a determinado homem, ou essa determinada mulher, o comportamento, a função, tantas coisas, mas ele ou ela tem a sensação de que há um poder demoníaco por trás dessa pessoa e você não quer lutar contra um ser humano. Lutar contra o ser humano é um grande erro, um grande engano. Temos de compreender que a nossa luta, a nossa batalha não é contra seres humanos, mas contra as forças malignas nas regiões celestiais. Então precisamos compreender a origem que causa esse comportamento dessa pessoa ou essa situação. E compreender a batalha, e compreender que a batalha está em outra esfera. Letra E. Trevas. Refere-se ao mundo de hoje, que está plenamente sob o governo tenebroso do diabo, que governa por meio dos seus anjos malignos. Somente o Senhor sabe quantos anjos malignos há, mas estamos chegando a um ponto, e eu vou mencionar agora, que em todo o país, sobre todos os países, não apenas sobre os Estados Unidos, há poderes malignos nos ares, especialmente em 2 estados. Um é Nova York e o outro é Anaheim. E com relação à oração, na reunião de oração, nós devemos ser capazes de orar, estando sentados nas regiões celestiais, acima dos poderes malignos que estão funcionando, operando na Califórnia. E em qualquer outro estado, temos de compreender a situação. Eu não vejo como, perdoe-me, os seus pais têm que usar a escola pública, mas o governador, ele está querendo ensinar o transgenerismo para as crianças. Temos de compreender que a batalha não é contra um ser humano do governador, mas dos poderes malignos nos ares. Alguns de nós ficam pensando quando conseguiremos corporativamente ter essa oração coletiva.
Eu não vou sugerir nada, mas permaneçam com o princípio apenas. Porque isso não é uma teoria. Letra F. Os dominadores deste mundo de trevas são os príncipes que Satanás estabeleceu para governar sobre as diversas nações. Então, a batalha entre a Rússia e a Ucrânia, há poderes malignos diante da Rússia e poderes malignos diante da Ucrânia. E eu sei que muitos de nós têm orado tantas vezes: Senhor, termina essa guerra, acaba com essa guerra, Senhor. Talvez o Senhor esteja esperando que você compreenda que sim, há uma guerra humana, mas há uma batalha espiritual por trás disso. Estou esperando que o corpo participe comigo na batalha espiritual que está por trás do cenário em tantas coisas. Porque Satanás governa. Eu quero mostrar novamente que os poderes malignos estão nos ares, mas se estivermos a aprender a viver e funcionar em ascensão, estamos muito acima dos poderes malignos nos ares. E na terra, podemos ter uma experiência de oração como a de Daniel. Ele orou desesperadamente, mas teve de orar por 21 dias até que viesse a resposta. E então um determinado anjo veio e disse: houve uma batalha na terra durante 3 semanas. Deus ouviu a sua oração, respondeu a sua oração sobre a terra. Então, qualquer um de vocês, se tiver tempo, talvez depois do treinamento de verão, vão ao estudo vida de Daniel, estudo cristalização de Daniel, e considerem certos versículos em que esse amado irmão viveu. Na letra F, continuando: por causa da obra de Satanás, que é a autoridade das trevas, a terra e a sua atmosfera tornaram-se estas trevas. Letra G. Em Efésios 6:12, Paulo também fala das forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui, as regiões celestiais referem-se ao ar. Efésios 2, versículo 2. Satanás e suas forças espirituais do mal estão no ar. Mas nós estamos sentados no terceiro céu, acima deles. Isso tem de tornar-se real para nós, santos. Se 2 ou 3 estão orando, isso é uma reunião de oração nesse nível. Temos de compreender onde estamos. Repetidamente temos de ser treinados e aplicar o que estamos aprendendo e o que estamos para fazer. Senhor, estamos sentados contigo nas regiões celestiais. Aqui as regiões celestiais, Satanás e suas forças espirituais do mal estão... Satanás e suas forças do mal estão debaixo de nós e seu destino é ser derrotado por nós. Sou tão grato que o irmão Lee nos deu essa frase que está se tornando cada vez mais real para nós. Devemos lutar contra essas forças espirituais. Devemos lutar contra essas forças
espirituais. Agora vamos dar uma virada. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20, é a porção mais clara do Novo Testamento que lida com a guerra espiritual. Outra pausa. Com relação a esse assunto da guerra espiritual, mais uma vez eu fiz uma pesquisa nos livros do Amazon, apenas colocando as palavras ali, e há dezenas e dezenas de documentos. Todos eles são pessoais. Ninguém fala da guerra do corpo coletiva. Não há uma batalha coletiva. E isso é que a grande maioria dos crentes por toda a terra têm sido treinados. Mas eu preciso dizer algo agora, para mim, de uma maneira feliz. Isto é profundo, hein? O capítulo 6, preparem-se, capítulo 6 vem depois dos capítulos 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Vocês podem se divertir um pouco com isso, mas eu conheço situações em que amados santos parece que eles têm o guiar do Senhor para ir para outra parte da terra, e a visão deles é que somos um exército. Mas eles não têm consciência do corpo, não funcionam como um membro do corpo. Então o inimigo fala, isso aí é fichinha. Isso é uma questão do corpo. E novamente não quero que ninguém se sinta mal, mas muito frequentemente, especialmente irmãos de meia idade, falam do corpo, vir para o corpo. Mas a pessoa que está no quarto estágio da experiência de vida, ele pode determinar, ele sabe se este irmão ou aquela irmã conhece o corpo. É triste não saber onde estamos de fato em nosso crescimento em vida. Ouvi algumas irmãs orarem, Senhor, queremos estar no quarto estágio. E aquela irmã não compreende, não percebe que ela não passou do terceiro estágio. Não passou pelo terceiro estágio. Você está no terceiro estágio. Mas se você tivesse passado pelo terceiro estágio, interiormente você perceberia que não consegue viver sobre o corpo. Eu não consigo viver sem o corpo. Eu sou um membro do corpo. Você perceberia que a guerra é uma questão do corpo. Não meramente usando a palavra corpo, mas isso me faz entrar nisso. Uma amada irmã, no quarto semestre, recentemente veio a mim e nós tínhamos muita paz e desfrutando, e ela percebeu, eu não estou no quarto estágio. Eu falei, isso é muito normal, mas você tem de compreender que você também não está mais no segundo estágio. Você está no terceiro. E você vai passar por esse estágio de uma maneira muito mais rápida do que a minha geração, se é que eles passaram.
Então não é tarde demais. Passe pelo terceiro estágio e no final teremos uma sensação profunda. Eu sou um membro do corpo. Não consigo viver separadamente do corpo. E você então perceberá, agora eu posso me envolver coletivamente na guerra espiritual. Efésios 6, 10 a 20, revela que a igreja como novo homem é um guerreiro coletivo, lutando contra o inimigo para o reino de Deus. A igreja como o único novo homem, a igreja como o novo homem é o homem coletivo na intenção de Deus. E esse novo homem cumprirá o propósito duplo de expressar Deus e lidar com o inimigo de Deus. É para isso que fomos criados, e por isso que temos esse versículo. Fomos criados para expressar Deus e lidar com o inimigo de Deus. É por isso que estamos aqui. Não apenas o propósito eterno de Deus deve ser cumprido, e o desejo do coração de Cristo deve ser satisfeito, mas o inimigo de Deus deve ser derrotado. O inimigo de Deus deve ser derrotado. Irmãos, leiam isso. O inimigo de Deus deve ser derrotado. Irmãs, leiam. Amém. E derrotado por nós. Amém. Para isso, a igreja deve ser um guerreiro. A igreja tem de ser isso. Não, o fato, como vai ser, eu não sei, mas o fato está aqui. Letra B. Guerra espiritual. A guerra espiritual é necessária porque a vontade de Satanás está em conflito com a vontade de Deus. Essa é uma sessão importante. É da máxima importância. Quero ler novamente a letra B e depois vamos ver os 3 pontos abaixo. A guerra espiritual é necessária porque a vontade de Satanás está em conflito com a vontade de Deus. É uma batalha de vontades. Eu creio que todos nós imediatamente teremos a sensação: a minha vontade humana está envolvida com isso. A nossa vontade precisa ser renovada, precisa ser transformada. No espírito, a mente, a emoção, a vontade. A fim de sabermos de que maneira a igreja, como novo homem, pode ser o guerreiro de Deus para engajar na guerra espiritual, precisamos perceber que no universo há 3 vontades. A vontade divina, a vontade satânica e a vontade humana. Em Apocalipse 4:11 é da máxima importância. Ele criou todas as coisas por causa da sua vontade. Então, você existe porque a vontade de Deus é que você esteja aqui para ser parte de experimentar Cristo e entrar na guerra. E é por isso que
é muito útil ler o capítulo 4 de Cântico dos Cânticos e ler as notas de rodapé. Nós compreenderemos que, como parte do nosso romance divino que se desenvolve, aquele com quem nós casaremos percebe, ela vai ser isso e aquilo, vai ter isso e aquilo, mas ela também tem de ser um guerreiro experiente. E agora, podemos ver alguns versículos sobre a vontade. Quando a vontade é transformada, ela contém diversos tipos de armas da guerra espiritual em nós mesmos. Você não precisa ir muito longe. E aprenderemos que tipo de arma usar. A guerra espiritual tem a sua fonte no conflito entre a vontade divina e a vontade satânica. E isso é novo para muitos de nós. A batalha, a vontade divina versus a vontade satânica. Como a igreja, nossa luta é para subjugar a vontade satânica e derrotar o inimigo de Deus. Então, mais uma vez, vemos que é uma questão da igreja. Letra C. A guerra entre a igreja e Satanás é uma batalha entre nós, que amamos o Senhor e que estamos na sua igreja, e os poderes malignos nas regiões celestiais. Muito além do que os seres humanos possam entender, ou ver e compreender, até que ponto eu não sei. Mas esses poderes malignos sobre todas as nações podem compreender até certo ponto a nossa situação espiritual. E eles compreendem, eis aqui um irmão, eis aqui uma irmã, consagrado ilimitadamente. E ele tomou quando eu tomo essa decisão por toda a vida, eu sou do Senhor nesse aspecto. Mas para participar nessa guerra espiritual como membro do corpo, quando os poderes malignos compreendem isso, percebem isso, eles atacam esse tipo de crente. Milhões e milhões de crentes genuínos foram regenerados, nasceram de novo e não se importam em ser atacados. Eles se consagram, eles crescem, experimentam. Então, esse é o aspecto da batalha de coletivamente desfrutar. Nós não devemos estar focados na luta, na batalha, mas devemos compreender que estamos envolvidos nela. E o Senhor nos treinará como ser aperfeiçoados, protegidos e como podemos reagir. Para sabermos como reagir a isso. Então, os principados, as autoridades e os dominadores deste mundo de trevas são os anjos rebeldes que seguiram Satanás em sua rebelião contra Deus e que agora dominam nas regiões celestiais sobre as nações do mundo. Essa é a segunda vez. Uma compreensão que temos de ter que há algo além da política, sabem? Compreender que acima dos Estados Unidos
acima da China, especialmente agora, sobre países na Europa, os poderes malignos estão muito ativos. Porque sabemos que quando começar a 70ª semana, os 3 anos e meio antes que os santos vencedores sejam arrebatados, todos estaremos aqui. E, por fim, aquele que será o anticristo será um ser humano poderoso em algum lugar na Europa. E ele, na verdade, já deve estar crescendo. E todas as nações estão debaixo dos poderes malignos nos ares. Se você for para a França, esses países, ficar um pouco ali, você vai compreender que está em outra esfera de uma batalha intensa. Não tema. Se o Senhor estiver levando você para lá, você vai como um membro do corpo. E, por fim, haverá uma participação maravilhosa que introduzirá o final desta era. Letra E. A guerra espiritual não é uma questão individual, é uma questão do corpo, do novo homem. É fácil dizer, isso é uma questão do corpo. Mas o Senhor sabe, e eu não estou só nisso, há um desejo profundo e uma oração profunda, quase que além de palavras, de que cada vez mais e mais irmãos e irmãs amados cresçam em vida e realmente conheçam o corpo e vivam como um membro do corpo. E que a consciência do corpo não seja mais meras palavras, mas seja a pessoa deles. A igreja é um guerreiro coletivo, e os crentes juntos compõem esse guerreiro coletivo. Após termos sido formados coletivamente num exército, seremos capazes de lutar contra o inimigo de Deus. Toda a armadura de Deus é para o corpo, não para indivíduos. Somente o guerreiro coletivo pode vestir toda a armadura de Deus. Em outras mensagens, nós veremos cada aspecto daquilo que vestimos. Mas há tantos livros, eu próprio pesquisei, todos falam apenas do aspecto individual. Aqueles que escreveram esses livros não estão no corpo, eles não conhecem o corpo, são totalmente independentes. O inimigo, então, apenas dá risada. Sabe, coisa sem sentido. Porque ele fala, eu tenho todas as armas, tenho isso, tenho aquilo, aqui, ali, tenho tudo. Isso é uma questão do corpo. Não é algo individual. Ao lutar contra o inimigo, a coisa mais importante é permanecer firme. Tendo feito tudo, precisamos permanecer firmes até o fim. Isso é algo muito importante. E está mencionado claramente em Efésios capítulo 6. A nossa luta baseia-se em
permanecer. Os demônios atacam aqueles porque nós permanecemos sobre a vitória de Cristo. Estamos sobre a sua autoridade, sob a sua autoridade. Não estamos lutando para obter vitória. Nós estamos lutando, permanecendo por causa da vitória de Cristo. Nós meramente permanecemos nessa vitória. E se há algum santo aqui que nunca leu esse livrete do Watchman Nee, está na coletânea das obras, é um livrete chamado Sentai, Andai e Permanecei Firmes. Isso parece ser básico, elementar, mas é profundo. Em Efésios vemos que primeiro precisamos estar sentados, está no capítulo 2, sentado com Cristo nas regiões celestiais. Então, com base nisso, estamos andando. Isso fala do nosso viver diário. E então podemos permanecer firmes para declarar a vitória de Cristo, que a batalha já foi vencida. Declaramos isso a todo o universo. O inimigo foi derrotado. Agora os poderes malignos foram derrubados. E eu quero mostrar que há um versículo, na verdade um capítulo profundo, um dos capítulos mais importantes é Apocalipse 12, quando os vencedores vivos são arrebatados. E ali haverá uma batalha, estará ocorrendo uma batalha na esfera celestial entre determinados anjos e anjos demoníacos. Haverá essa guerra e os anjos divinos derrotarão Satanás e seus seguidores. E isso, quando isso acontecer, todos eles serão lançados para a terra. Eu não quero estar na terra quando eles estiverem na terra, de fato, compreendendo que está chegando a batalha final. Se você tiver algum tempo, depois do treinamento de verão, algum momento deste ano, simplesmente entre nesse material a respeito de Apocalipse capítulo 12. Nós temos estudado, isso é da máxima importância. Fala dos vencedores, os aspectos de vencer. Ninguém pode dizer, eu sou um vencedor. Não é adequado falar, eu sou parte de um grupo de vencedores. Não existe isso. Mas podemos dizer, nós estamos nos tornando, estamos sendo treinados para participar dessa maneira. Agora, como termina? Então precisamos compreender que não estamos lutando, eu estou repetindo isso, não estamos lutando para vencer, estamos lutando como um testemunho da vitória. É por isso que nós permanecemos firmes, e isso mostra a força nossa. Nós podemos permanecer firmes contra os ataques do inimigo, porque somos um com o corpo. Somos inabaláveis e permaneceremos firmes aqui até que Jesus venha e nos arrebate. Agora a seção 3, Algarismo Romano 3. O propósito da guerra espiritual é fazer vir o reino de Deus, é introduzir o reino de Deus. A guerra espiritual é a guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás.
Se vocês tiverem tempo ou se tiver o sentimento, vá a Mateus 12, versículos 26 a 28 e as notas de rodapé, e você verá aí uma descrição muito clara da guerra entre dois reinos. O reino de Deus não virá automaticamente. A fim de que o reino venha, é necessária a luta espiritual. Podemos orar, venha o teu reino, que venha o reino de Deus, mas ele não virá automaticamente. Ele virá mediante a nossa luta espiritual. Onde quer que o diabo tenha sido expulso, e onde quer que a obra do inimigo tenha sido removida pelo poder de Deus, o reino de Deus está ali. O que acontecer em Anaheim, se a atividade dos poderes malignos dos demônios ao redor, eles serão jogados fora, expulsos. Há uma guerra acontecendo aqui mesmo. A igreja está aqui há 51 anos. Talvez esse seja o nosso centro e percebamos que, neste tempo, esta cidade pertence a Deus. Estamos aqui para representá-lo. Letra D. Na restauração do Senhor hoje, nós estamos no campo de batalha e devemos lutar contra as forças aéreas de Satanás, para que ganhemos mais de Cristo, para a edificação do corpo de Cristo, estabelecendo e espalhando o reino de Deus a fim de que Cristo volte para herdar a terra. Que afirmação maravilhosa! E agora a última sessão, e vai terminar de uma maneira que para mim é muito querida. Está baseado no Salmo 110. É a palavra mais profunda e espiritual do livro de Salmos. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Agora ouçam. Esse aqui é um ponto-chave. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, no esplendor da sua consagração, é a tradução literal. Eu vou ler novamente. Para o Senhor, em nome de todos nós, não estou falando isso para vocês, mas para Ele. Senhor, o teu povo se apresentará voluntariamente no dia da tua guerra, no esplendor da sua consagração. Num aspecto espiritual, num sentido espiritual, estamos agora no dia da guerra do Senhor. E para isso, precisamos ser uma oferta voluntária, uma oferta de vontade própria.
a fim de engajar na guerra espiritual para derrotar o inimigo de Deus e introduzir o reino de Deus, nós precisamos de uma consagração absoluta e cabal ao Senhor. Aos olhos de Deus, essa consagração é uma questão de esplendor. Vamos todos ler o que está no Algarismo Romano 5, começando com apresentar-se-á. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia da tua guerra, no esplendor da sua consagração. Essa é a tradução literal. Agora, podemos dizer todos juntos, coletivamente: eu vou me apresentar voluntariamente no dia da tua guerra, no esplendor da minha consagração. Este é um versículo maravilhoso, mas não é para ser estudado. Isso é o Senhor falando a nós. Por toda a sua restauração, santos de todas as idades terão esse tipo de relacionamento. Eu vou ler novamente a letra B. E então podemos orar por 45 segundos ou 1 minuto. Então vocês venham para o microfone, haverá muito tempo. A apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia da tua guerra, no esplendor da sua consagração, a fim de engajar na guerra espiritual para derrotar o inimigo de Deus e fazer vir o reino de Deus. Nós precisamos de uma consagração absoluta e cabal. Uma consagração absoluta e cabal ao Senhor. Aos olhos de Deus, essa consagração é uma questão de esplendor. Treinandos, por favor, orem esse ponto B e daí venham para o microfone, mas, por favor, quando você ouvir o som do piano, ou seja, 30 segundos, pare nos próximos 2 segundos. Eu sei que você teria muito mais para falar, mas isso será a prática de viver no reino de Deus. Então vamos orar e então profetizar. Amém.